Meu nome é Andresa Cooper, eu sou Newborn Care Specialist, e traduzindo é especialista em recém-nascidos, aqui em Los Angeles, Estados Unidos. Eu vim para cá porque minha mãe estava aqui, minha mãe morava aqui já, ela mudou. Quando eu mudei para cá, ela já tinha 6 anos que estava aqui. Eu estava em Portugal, eu fiz faculdade em Portugal, e com 5 anos de visto de estudante em Portugal, na época, pelo menos, você tinha direito à cidadania. Aí, só que em vez de ficar em Portugal, a minha mãe tinha a oportunidade, era o último ano, que eu podia pegar os documentos daqui. Então, a minha mãe ficou assim, vem pra cá. Aí eu não queria vir, porque Estados Unidos, sabe? Tipo, não era a minha onda. Mas ela falou assim, vem, porque qualquer coisa você pode escolher, sabe? Você vem, pega o daqui e qualquer coisa você pode ter a oportunidade assim, de escolha. Aí eu vim, demorou mais do que a gente pensava que ia demorar, porque disseram para ela que ia demorar 6 meses, demorou mais tempo para sair a documentação. E aí eu fui ficando. E aqui eu nunca fui aquela pessoa de ficar sem fazer nada. E como eu não tinha minha documentação aqui, a única coisa que você pode fazer são trabalhos assim, tipo, cuidar de criança, né? Tipo, ser babysitter, nem babá. Babysitter, ou limpar a casa, ou fazer. Agora tem Uber, tem isso tudo, mas na época não existia. Quando eu mudei pra cá faz mais de 11 anos. E logo assim, no primeiro mês, apareceu assim para babysitter 3 crianças e foi meu primeiro contato assim com criança. Eu nunca tinha trabalhado com isso. A diferença de babysitter para babá, tempo integral, é que babysitter você só vai esporadicamente, quando as pessoas precisam de você. Babá é quando você tem uma carga horária e você é tempo integral. Eu consegui um emprego também muito rápido para cuidar de um bebê de 10 dias, a criança, e o irmão de 3 anos de idade. Foi aí o meu primeiro contato com recém-nascido. E esse meu trabalho foi muito difícil, mas eu aprendi bastante coisa. A mãe tinha depressão pós-parto, só que eu não sabia o que era isso. Eu nunca tive contato, né, assim, tanto contato, então você não sabe, não tem informação. Então, ela não ficava com a criança, ela literalmente ela me tratava muito mal. Ela jogou um livro para mim e disse assim, te vira. Era um livro sobre cuidados com recém-nascido, né, o nome é Baby Wise. Eu adoro esse livro. E foi assim que eu comecei, foi lendo o livro. A mãe, ela não pegava na criança, era muita pressão, mas ao mesmo tempo você queria ajudar aquela criança. Não tinha escolha, sabe? Eu não ia chegar e eu não ia pedir minhas contas e também eu não ia abandonar aquela criança. Porque para mim, eu pensava que ela era uma mamãe, que era, sabe, mil coisas. Aí depois, né, com informação eu fui saber, eu devia ter ajudado mais, dar mais suporte emocional para ela. Meu segundo emprego, o bebê tinha 1 mês só. Aí eu comecei a fazer final de semana, eu descobri que existia Newborn Care Specialist. Aí no final de semana, comecei a fazer cursos. Fiz curso de Newborn Care, que são só 4 dias, só que você tem que fazer 1.200 horas para poder ter certificado. Então eu fiquei trabalhando num tempo integral, mas nos finais de semana eu fazia curso de amamentação, workshop de sono. Então assim, sempre que eu podia, eu fazia os meus cursos. E como eu sempre me dediquei bastante, sempre foi aparecendo nos finais de semana, nas minhas folgas, eu trabalhava meio período com bebês. Ou senão eu cobria outras colegas que já trabalhavam há mais tempo com bebê. Então, eu fui fazendo isso. Depois de, sei lá, 3 anos que eu estava aqui, aí eu deixei de ser babá e comecei a ser a NCS, né, que é Newborn Care Specialist, a tempo integral. Então, como é que funciona o Newborn Care? Normalmente, as pessoas contratam um especialista quando eles estão ainda de 6 a 8 meses de gravidez, e a gente faz um planejamento com a família, não só em relação ao quarto, se a mãe pretende amamentar, se a mãe não, porque tem pessoas que decidem que não querem logo do início.
por N motivos, né? Porque já teve bebê antes e não tiveram uma boa experiência e foi traumática e não querem amamentar. Tem também a barriga de aluguel, né? Que aqui é muito comum em Los Angeles. Não são todos os estados que são legalizados barriga de aluguel dos Estados Unidos, mas aqui na Califórnia é. Então, eu já tive uns bebês. O processo é diferente. A mãe pode escolher ter o leite materno enviado pelo correio, ou então, dado fórmula, logo fazemos esse planejamento do quarto também, organização do quarto. E quando é mais ou menos uma semana da data suposta de nascer, que aqui chama due date, nós vamos para casa da cliente, eu e com outra pessoa que eu vou trabalhar. Faz 5 anos que eu trabalho com a minha mãe. Minha mãe é enfermeira aqui nos Estados Unidos e ela trabalha com isso também. Então, nós vamos juntas, tanto para conhecer a família, para conhecer um irmão que tenha mais velho, a dinâmica, para ver como é que é a dinâmica da família, conversar sobre regras da casa também. E nós esterilizamos tudo uma semana antes da data do parto. E quando a criança nasce, ela passa normalmente 30 a 48 horas no hospital. E aí a gente espera na casa. Quando ligam pra gente, que ela acha que o bebê chegou, às vezes é o pai, às vezes é a avó, às vezes é assistente, né? Depende. E nós vamos para casa e começamos. Na hora que eles vão vir para casa, nós chegamos assim umas horas antes. E normalmente os médicos dão uma recomendação de amamentação, se tem algum problema respiratório, qualquer coisa que tenha sido, a gente começa dali. Dia 1, eu faço sleep training, que é condicionamento de sono, com todas as minhas mamães. Antes era um serviço à parte que eu fazia, mas para mim o trabalho é muito mais fácil e também é muito mais fácil de eu terminar o meu contrato. Os meus contratos normalmente são de 3 a 6 meses. A gente normalmente não fica mais de 6 meses, embora sempre peçam para a gente ficar. Mas é muito mais fácil para a gente sair quando o bebê está dormindo 12 horas por noite, principalmente para mães, para pais, quando os dois trabalham. Imagina você chegar em casa e passar a noite toda ainda acordado e trabalhar no dia seguinte. Então, isso é muito importante. Varia muito, 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 muito por conta de geograficamente, né? Como você deve imaginar. Por exemplo, São Paulo é diferente de um salário em Natal, por exemplo. Eu moro em Los Angeles, é a terceira cidade mais cara do país. Mas aqui, vai em média de $35 a hora a 100. Tem algumas pessoas que cobram mais de 100 por hora. Então, é bastante alto o custo, porque aí você multiplica por 24 horas, 4 dias por semana e aí 3 meses. Eu trabalho de 3 meses só porque o mínimo de 3 meses para eu ver resultado do meu trabalho e também para ter também uma estabilidade de renda, porque como não é um trabalho que eu fico com a mesma pessoa por anos, para ter mais uma estabilidade de carreira, os contratos são um atrás do outro. Então, para poder fazer assim, só trabalhar uma semana aqui, 2 dias lá, é muito complicado. Então, eu tive que fazer essas regras para mim mesma, de poder ter um mínimo de 3 meses de contrato e também, entre um contrato e outro, colocar 2 semanas a um mês, dependendo da saúde da mãe, por conta pode ter prematuro, também pode nascer antes e eu estar com outra família. O caminho é primeiro fazer o curso básico, são só 4 dias, e depois tentar achar uma pessoa. Normalmente no curso tem mentorias, e nessas mentorias eles falam que é internship, que você segue uma INSS que está trabalhando há mais tempo, ou então uma família aceita você um salário mais baixo e você trabalha 1.200 horas de prática e aí você recebe o certificado. Aí é uma INSS, mas normalmente as pessoas fazem sempre mais que isso, mais cursos que esses, porque o que vale mesmo, na verdade, é a prática com a informação que você teve. Porque se você tiver só informação e não tiver a prática, né? E se você tiver a prática sem informação, também não funciona. Depois disso, você faz um teste e você recebe o certificado da associação. É a ANCS, né? Que é a Associação Newborn Care Specialists. Eles dão cursos e eles têm um encontro anual também, que eles fazem workshop e sempre
eles update as informações, que é muito legal. No Brasil, pelo meu conhecimento, vocês têm o Birth Doula, porque tem dois tipos de doula. Doula é uma instituição internacional da dona que faz as certificações das doulas. Você tem duas doulas, uma é birth doula e outra é postpartum doula. A doula normalmente, do birth doula, que é o que vocês mais têm aí, acompanha na gravidez e no parto. Aí você tem a doula, que é no pós-parto. Aqui, normalmente, as doulas só ficam 15 dias e eles são mais focados na mãe. Uma NSS ajuda sim a mãe, mas ela está mais focada no desenvolvimento do bebê. A NSS deve saber identificar. A gente não pode diagnosticar, mas a gente tem que saber identificar se está tudo bem com o bebê. Se o bebê está respirando bem, se o bebê está dormindo bem. Essa é a diferença da doula para uma newborn care. A doula passa bem menos tempo e elas são também treinadas na parte de alimentação, na amamentação. Newborn care não faz. E me chamam de babysitter bastante também. Não é nem nanny, porque aqui é babysitter, nanny, tem o NCS e tem as doulas, né? As principais dúvidas das pessoas é realmente babysitter com nanny. Nanny é babá em português. E NCS. Nesse meu trabalho atual, eu estou fazendo o papel de babá, né? Com certeza. Mas como eu comecei como newborn care, então, assim, é um pouco isso. Só que eu organizo também, como a gente viaja bastante internacional, eu também faço, assim, o acompanhamento do sono dela, porque tem muito fuso. Então, para mudar, né? Então, assim, sempre viajo com ela quando é internacional. Se for 3 dias, eu mantenho o horário de Los Angeles, o fuso horário. Se for 3 dias. Se for mais de 3 dias, o fuso horário local, um pouco atrasadinho, assim. Jordana Brewster, que é do Fast and Furious, que ela tá... Vai sair outro filme agora, já saiu. E o Kevin Hart, que é um comediante aqui, bem grande, eu acho que é o maior. Voltei para 2. Ele tem 4 filhos, 2 do primeiro casamento, mas os 2 do segundo casamento a gente fez os 2 bebês. Eu fui para uma atriz para a Casa Branca e ela estava amamentando. Eu pensava que eu ia ficar no hotel, porque, essa é a vida. Todo mundo pensa que, nossa, tem uma vida muito glamourosa. É uma vida de hotel, de quarto de hotel no escuro. E eu pensava que eu não ia sair, você não vê a cidade quando você viaja normalmente. E a primeira vez que eu fui para Washington DC, eu estava super excited, eu estava super feliz, estava super empolgada. E eu não sabia que eu ia entrar na Casa Branca. Aí ela, não, você vai. Aí eu, legal, né? Já estava super feliz. E aí eu fui como ela estava amamentando, ela foi para um lugar privado, uma pessoa pública, então foi para um lugar privado e eles colocaram a gente no Cabinet Room, que é onde os ministros e as reuniões, assim, bem importantes acontecem. Então aí eu já fiquei assim, meu Deus, eu estou no Cabinet Room. E eu pensei que eu ia ficar lá de novo, né? E aí eu não pensava que eu ia entrar no Oval Office, na sala oval, no salão oval. Então, quando a gente demorou bastante para entrar. E quando chamaram a minha cliente, ela virou assim para mim, vamos. Aí eu fiquei, você tem que ficar com aquela cara assim, né, de que nada está acontecendo. Mas eu tava assim, eu já tinha visto bastante gente famosa, só que eu não sou muito ligada, eu não sabia. Hoje eu já sei mais quem são as pessoas, mas eu não reconhecia as pessoas. Até pessoas que eu fui para entrevistas, eu não sabia quem elas eram. Só fui saber depois. Enfim, aí me chamaram no Oval Office. Aí eu fiquei assim, tentando ver absolutamente tudo que estava ao meu redor. E aí eles estavam tirando fotos, conversando, rindo e tal. Quando o presidente, né, o Obama, chegou e falou assim, né, jovem, você quer tirar uma foto também? Aí eu, na hora. Aí eu fui e tirei uma foto com ele e assim, eu me senti realizada. De verdade, assim, para mim foi um trabalho muito difícil que eu fiz por conta da rotina dessa minha cliente. Ela trabalhava muito, ainda trabalha, então foi muito difícil, mas acho que, nossa, valeu a pena.